E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Não reparem esse adereço aqui no nariz, tá? Ontem eu estive na clínica Proplástica, doutora Camila fez um milagre aqui em mim, né? Daqui a pouquinho tá 100%, e aí eu mostro para todo mundo aí sobre esse procedimento, ok? Já vamos começar para a gente não demorar muito, vou dando alguns avisos aqui importantes, e aí a gente vai entrando no tema devagar para não ficar enrolado, né? Beleza, primeiro ponto, esse conteúdo é para maiores de 18 anos. Isso é um aviso legal, tá? Coloquei no YouTube a restrição, coloquei no nosso título também, não porque eu pense que talvez tenha alguma idade certa ou errada para se falar sobre sexualidade, educação sexual, mas eu acho que tem que dar o direito dos pais, né, que são os tutores legais de crianças e adolescentes, pessoas menores de idade, a decidir qual conteúdo eles devem assistir. Então, por isso eu coloquei a restrição de 18 anos. Muito embora eu pense que a educação sexual ela deve começar de cedo, né? A consciência sobre a sexualidade ela deve começar cedo. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão também. Do que é sexualidade, o que é educação sexual e o que é sexualização. Então, tem três termos aí diferentes, distintos entre eles. A sexualidade, ela é intrínseca do ser humano. Todo mundo, em algum momento, vai descobrir a sexualidade, mesmo que involuntariamente, no ato de amadurecer, na vida corriqueira, nas coisas, na curiosidade, vai descobrir a sexualidade, vai descobrir o seu genital como um órgão sexual, enfim. De várias formas e maneiras, a sexualidade está inserida na nossa vida e é algo extremamente natural. Desde sempre, nós temos uma sexualidade intrínseca. Alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, outros entendem mais, outros entendem menos. Como entender a sexualidade? Por meio da educação sexual. Então, seria o segundo termo aí que a gente iria tratar, né? Sexualidade é intrínseca do ser humano, todo mundo tem. Educação sexual é a forma de entender a sexualidade, entender o desenvolvimento. Aí a menininha pergunta, por que os meus seios crescem? Do meu irmão não cresce. É educação sexual para entender tudo isso e até uma forma as crianças e adolescentes cresçam conscientes disso. Por exemplo, até para prevenção de abusos, ela entender que existem certas áreas, zonas em que os adultos não podem tocar sem a permissão, sem que o papai e a mamãe veja, saiba, enfim. Então, a educação sexual precisa estar presente. Desde disso que eu falei sobre crianças, né, como adolescente, prevenção a doenças, prevenção à gravidez indesejada, e depois na fase adulta, a educação sexual na fase adulta, que é extremamente importante. Vocês não têm noção, eu recebi cada pergunta dentro da minha caixinha ali, que eu fiquei imaginando como as pessoas elas crescem sem essa cultura da educação sexual. Adultos que muitas vezes não sabem o que é orgasmo, que não sabem as partes de um órgão genital, que não entendem o sistema reprodutor e que acabam levando isso posteriormente para as relações, tanto para as relações consigo mesmo, de não conhecer o seu corpo, de ter vergonha, de ter tabus, bloqueios emocionais contra o seu próprio corpo, ou mesmo com o parceiro. Homens só buscam o seu próprio prazer, a sua própria satisfação e não se preocupam com a satisfação da parceira. Mulheres que não conhecem o que é orgasmo ou pensam que nem têm o direito disso, eu nem ligo para isso mais. Tenho minhas relações sexuais e depois viro para o lado e vou dormir. Já fiz meu papel de esposa. E muitas vezes nem sabem na vida o que é o prazer sexual ou mesmo o orgasmo, né? Então, a educação sexual é importantíssima para todos nós. A sexualização é o terceiro termo. Lembra que eu falei que ia falar de sexualidade, educação sexual e sexualização. O que é a sexualização? Aí já é um termo um pouco mais pejorativo da sexualidade. É, por exemplo, erotizar uma criança, colocar uma roupinha na criança ali que exponha o corpo dela, com intenções, principalmente, a atos libidinosos. Isso está na Constituição também, como um ato de pornografia infantil, né, um ato condenável por lei, inclusive, né, a sexualização de crianças, de adolescentes de não capazes, a sexualização de atos como, por exemplo, sexualizar o toque terapêutico. Isso é sexualização também. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso mais adiante.
mas a sexualização é tornar algo que não é sexual em sexual. Sexualização seria basicamente isso aí, tá? Por que há preconceito, tá? Quando a gente fala de terapia tântrica, uma das coisas que eu mais ouvi foi, mas existe muito preconceito, as pessoas são muito preconceituosas com relação à massagem tântrica, até com relação aos massoterapeutas que nem fazem tântrica, que só são massoterapeutas. Mas por que essa questão traz tanto tabu e tanto preconceito? Começando, então, pelo histórico, com relação às leis de moralidade. Você sabia disso? Que lá em 1533 foram estipuladas leis de sodomia. Essas leis de sodomia visavam inicialmente focar em relações homossexuais, para proibir legalmente, até com pena de morte, relações afetivas. E aí, vários estados dos Estados Unidos aderiram, e vocês sabem que quando os Estados Unidos aderem, o mundo inteiro tem uma tendência fortíssima a aderir também. E aí isso refletiu em todo o mundo sobre as leis de sodomia, certo? As leis de sodomia, então, proibiam práticas entre pessoas do mesmo sexo, práticas de relação anal e relação oral também. Sexo oral, sexo anal eram proibidos por lei, visando atingir os homossexuais, mas também atingindo casais heterossexuais que quisessem fazer outras práticas como anal e oral. Então, a partir de 1933, foram afrouxadas essas leis, começaram a afrouxar essas leis em alguns estados, e passaram a existir as leis de obscenidade, que aí essas afrouxaram a questão de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, mas mantiveram as relações anais e as relações orais, ou seja, acabaram atingindo essas pessoas da mesma forma. E também essas leis de obscenidade, elas traziam consigo, tá, condenação com relação à publicidade de qualquer instrumento, objeto que levasse ao prazer. Aí a gente vai chegar na história da criação do vibrador. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. A criação do vibrador, que também passou por esse problema da lei de obscenidade. Depois eu vou falar a respeito disso. Mas então, pensando em questões legais, existia essa restrição. E de onde vem essa restrição? Aí a gente vai um pouco mais atrás na história, na Igreja Católica. Na igreja que ditava os comportamentos sociais. Então, ditava todos os comportamentos sociais. Quando os legisladores iam criar leis, eles iam até as autoridades máximas aí, que seriam os líderes religiosos, né? Pedir conselhos. Existem várias histórias, inclusive de reis que iam pedir conselhos para líderes religiosos. Então, a religião era levada muito a rigor. E na religião, o prazer era algo pecaminoso, era luxúria. Todos os prazeres, as relações sexuais que não tivessem o intuito de procriação, eram consideradas como práticas sodômicas, eram práticas condenáveis. Então, existia muito essa condenação. Existia a condenação contra conhecer o próprio corpo. Até hoje, se você pega o reflexo disso lá atrás, sobre masturbação, se tocar, que pecado, se conhecer, que pecado. Então, existia muito essa imputação do pecado, não pode sentir prazer, o prazer é algo condenável, é algo abominável aos olhos de Deus, só existe sexo para procriação. Então, as leis acabaram seguindo essa linha de pensamento e condenando diversas práticas que não eram práticas para reprodução, como, por exemplo, sexo anal e sexo oral. A gente consegue entender um pouquinho do contexto disso, porque que até os dias de hoje isso reflete na nossa sociedade. Quando a gente fala de sexo, meu Deus, sexo, vamos esconder aqui para falar, sabe? Como se fosse algo de outro mundo. Se uma pessoa vai até uma farmácia comprar um preservativo, ela vai se escondendo. Se uma pessoa vai até a farmácia comprar, sei lá, um estimulante sexual, um Viagra da vida, ele vai se escondendo, tem vergonha. Os homens têm vergonha de tratamentos em relação ao seu desempenho sexual, ele acha que isso vai afetar a masculinidade. Para um tratamento de ejaculação precoce, o cara precisa de uma sala separada, exclusiva, não pode ter uma sala de espera com outros homens. Enfim, várias coisas que são tabus com relação a questões sexuais, né? E que não deveriam ser, porque, afinal de contas, como eu disse lá no início, a sexualidade, ela está intrínseca, ela é intrínseca de todos os indivíduos. Alguns desenvolvem, outros não, enfim. Aí vem várias outras questões, mas a sexualidade é algo que é
de todos os indivíduos. Então, os tabus reais. Agora, já cito o meu próprio exemplo. Eu fui criado num lar evangélico, protestante, com duas mulheres, minha mãe e a minha irmã. E nunca que eu ouvi falar sobre nada de sexo em casa. Meu Deus, minha mãe, só de eu falar essa palavra com ela, se eu fosse falar agora, ela já ia ficar vermelha com vergonha. Então, ela não teve essa educação e ela não passou para mim também essa educação. E essa é uma das piores coisas que podem acontecer, é a desinformação com relação à educação sexual. Porque, sabe por quê? Porque como faz parte de mim a sexualidade, em algum momento eu vou ter curiosidade para saber. E sabe onde eu vou buscar informação? Nos piores lugares possíveis. Eu vou ouvir de um coleguinha que sabe muito menos de mim lá na escola. Eu vou aprender sobre educação sexual no pornô, no filme pornográfico, que é a pior expressão de sexualidade que existe, é o filme pornô, principalmente os filmes pornôs tradicionais, que trazem agressões contra mulheres, abuso contra as mulheres, traz violência, satisfação somente do homem e várias outras coisas piores ainda, que é a indústria da pornografia. Existem vários documentários aí que você pode assistir e ver a realidade daquilo ali, que nunca, nem de longe, é um mar de rosas. Então, a criança, o adolescente vai aprender no pior lugar. Mas existem esses tabus. E eu não vou julgar a minha mãe aqui, porque ela também não teve educação. O que cabe a nós é quebrar esse ciclo e educar. E tratar disso de uma forma natural dentro de casa. Não é muito melhor você, por exemplo, que tem uma filha adolescente, tratar com ela sobre sexualidade, ensinar para ela sobre métodos contraceptivos, ensinar para ela sobre a valorização do próprio corpo, do que daqui a pouco ela chegar com uma gravidez indesejada em casa, ou uma doença. Então, acho que às vezes as pessoas, elas demonizam muito a questão, problematizam muito a questão, sendo que elas deveriam encarar de frente e, mesmo com vergonha, talvez, né, porque não teve essa criação, conversar, dialogar sobre isso. Não deveria ser um tabu e nem um tema polêmico. Outras questões com relação a isso, infelizmente, isso acontece, né? Pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que sofreram traumas, tanto de abuso de relação sexual, como de traumas também de experiências negativas na sua própria vida, seja com parceiro, já na fase adulta, ou seja, na fase de descobrimento, na adolescência, ou na fase de infância, que é pior ainda, e trazem traumas consigo. E se essas pessoas trazem traumas consigo, obviamente ela vai ter muitos entraves, muitas barreiras. Por isso a importância da psicanálise, do psicólogo, do psiquiatra nesse sentido, para desfazer esses bloqueios e conseguir viver bem, viver como uma pessoa saudável. Para você ver como a sexualidade ela influencia em várias áreas da vida, no trabalho, nas relações interpessoais. É uma pessoa que não consegue se entregar para o outro, é uma pessoa que tem traumas ali, feridas, não só nessa área específica, mas na vida como um todo. Outros itens aqui que eu separei, por que há o preconceito nessa questão do prazer. Machismo, que é grande, não adianta a gente querer mascarar isso, é real, existem diversas mulheres que não sabem o que é orgasmo. Diversas. E muitas delas não reclamam porque aprenderam isso, que elas nasceram para satisfazer aos homens. Existe também um movimento nas mulheres, tá? Um movimento real de empoderamento que vai trazer para a mulher a conscientização de que ela não é só um objeto sexual ou apenas uma procriadora, mas que ela também tem direito de prazer, de sentir o prazer numa relação. Que uma relação a dois, ela tem que ser mútua, tem que ser de prazer mútuo, senão não é uma relação verdadeira. Se ela só dá o prazer e não sente prazer, ou não se permite, ou não permitem que ela sinta o prazer, isso não é uma relação verdadeira. Então, aos poucos, as mulheres foram alcançando lugares sociais, mas também foram adquirindo essa consciência ao prazer da relação sexual, não ser apenas para cumprir tabela, para marcar presença, mas sim para aproveitar, para desfrutar disso. Não sei quantos já viram ou já leram a respeito dos tratamentos de histeria por Freud. É muito interessante, para quem ainda não viu, dar uma estudada sobre essa psicanálise de Freud relacionada ao desenvolvimento humano e sexualidade. Mas existia até um filme sobre isso, onde ele mostrava mulheres em situação de histeria. O que era histeria no final das contas? Qualquer tipo de comportamento fora do padrão. Às vezes até a mulher que estava irritada, de TPM, estressada, era considerada histérica. E muitas delas iam parar até no manicômio, tá? Por conta
desses comportamentos que às vezes não aceitavam, se rebelavam, se revoltavam contra os maridos, mas eram tidas como loucas, e iam parar no manicômio. E aí, Freud conduziu um experimento, e existe bastante controvérsia científica com relação a esse experimento da histeria, tá? Alguns dizem que não acreditam nisso, porque não existe muita evidência científica desses experimentos, mas eu penso que não vai haver mesmo evidência científica numa época daquela, tratando histeria com esse tipo de tratamento e documentar isso, acho que poucos seriam corajosos, mas muitos historiadores relatam isso, o tratamento da histeria por meio de masturbação. E essa masturbação era feita nas mulheres que estavam em crises histéricas e elas relaxavam. Afinal de contas, quando se tem um orgasmo, é liberado endorfina, ocitocina, serotonina. Então, relaxa a musculatura, relaxa o humor. Não é tanto que a gente brinca, né? Ah, a pessoa tá bem hoje, a noite foi boa, né? Então a gente brinca com isso, mas é uma verdade. Quando a pessoa tem um orgasmo, ela se sente melhor, se sente aliviada. E aí existe essa relação do tratamento das mulheres com histeria por meio da masturbação. Para você ter ideia de que naquela época já se existia a hipótese de que um bom orgasmo traria benefícios para a saúde do indivíduo, né? Para a mulher nesse caso. E aí, existe também a controversa história da criação do vibrador, como eu disse que ia falar para vocês. Nessa época existiam, então, instrumentos que foram desenvolvidos por esses próprios médicos, porque eles já estavam com tendinite, né? Imagina só fazer isso tudo manualmente nas pacientes. Então, não seria algo que duraria muito tempo pela questão da limitação ali na articulação, né? Então, criaram o vibrador manual, que era praticamente manual, que era a manivela, né? Então, faziam ali todo o trabalho, certo? E, posteriormente, criaram o instrumento a vapor. Depois desse instrumento a vapor, criaram o instrumento elétrico. Então, o vibrador tem essa história aí, como eu disse, é controversa, mas diversos historiadores contam isso, afirmam isso, né? E trazem essa criação, então, desse instrumento aí. E, posteriormente, passados alguns anos aí, bastante, eles resolveram criar um vibrador, de fato, e vender para o público geral. Não ser um instrumento somente médico, mas ser um instrumento para todas as mulheres que quisessem comprar. Aí, eles encontraram a barreira na lei da obscenidade. Para vocês terem ideia, a lei de obscenidade ela foi cair agora em 2003. Então, não faz muito tempo que as leis de obscenidade caíram. Foi apenas em 2003, tá? Tá aí um pouquinho da história do porquê o prazer é tão condenável, do porquê o orgasmo é tão condenável e da história também do vibrador, né? Como eu prometi. Outro item, o último, para a gente encerrar esse porquê da massagem tântrica, das terapias tântricas sofrerem tanto preconceitos também, eu vou falar do último item aqui. O mau uso do nome e práticas reprováveis. Óbvio, a gente não pode fechar os olhos aqui e dizer que todas as pessoas que têm uma má impressão sobre massagem tântrica é porque não entendem a questão do prazer. Infelizmente, não é. Infelizmente, existem pessoas que se apropriaram desse termo, massagem tântrica, terapias tântricas, com propósitos que não são terapêuticos. Eu estou aqui para condenar as pessoas que são profissionais do sexo de jeito nenhum. Essa é a profissão mais antiga do mundo, né? Inclusive, ontem foi o Dia Mundial das Prostitutas. Você sabia disso? Ontem, esse ano é estipulado desde 1975, quando prostitutas foram à praça pública reivindicar pelos seus direitos, e foi então instituído dia 2 de junho como Dia Mundial das Prostitutas. Não estou aqui para condenar ninguém, tá? Até porque cada um sabe muito bem o que faz da sua vida. O que eu condeno não são pessoas, são atitudes da pessoa utilizar o nome da massagem tântrica, das terapias tântricas, para o intuito pura e exclusivamente sexual. Porque não é. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a tântrica, o que é massagem tântrica, o que é terapia tântrica, e você vai perceber que não tem relação direta com sexo ou com ato sexual, né? Como eu disse, não condeno quem trabalha com isso, mas condeno essa atitude em específico. Eu penso que elas poderiam atrair clientes de uma maneira muito mais honesta e fazendo, de fato, uso de
práticas e técnicas que elas, né, não precisaria necessariamente colocar esse nome, né, utilizar o nome da massagem tântrica para isso. Né, porque, no final das contas, existem pessoas que são adeptas às massagens tântricas, que são adeptas aos tratamentos terapêuticos, buscam um serviço e quando chega lá, é sexo. E não é legal. Assim como existem profissionais que fazem a terapia tântrica profissional e que se deparam com pessoas buscando por sexo. Você mesmo, que é massoterapeuta, que está assistindo essa live aqui, com certeza já ouviu a pessoa perguntar se você faz finalização, se você tem relações sexuais no final, happy ending, né, o final feliz. Então, provavelmente você já escutou isso, mas é por causa dessa falta de informação, desinformação ou mau uso do nome, tá? Mas eu estou aqui para defender as terapias tântricas, para defender a massagem tântrica como um tratamento de saúde, como um tratamento sério, que proporciona resultados incríveis para a vida da pessoa e que não tem a ver com sexo, literalmente e diretamente, tá? Então é importante a gente ressaltar isso. Óbvio, existem vertentes do Tantra, e aí existe o Tantra para casais, que pode melhorar a relação sexual dos dois, mas isso já é uma coisa que é bem dita para casais. Quando uma pessoa que é terapeuta oferece sexo na sessão, infelizmente ela não é terapeuta tântrica, ela é outra profissional, tá? Pessoal, aproveitando a nossa audiência aí, começa a compartilhar aí, por favor, clica lá no compartilhamento, chama os colegas, compartilha aí. Agora eu convido a todos para começarmos de fato o nosso tema aí específico, né? Primeiro ponto, vamos abandonar a quinta série que existe na gente, né? Aqui vocês já viram que eu vou falar abertamente sobre pênis, vagina, orgasmo, clitóris e tudo isso, não vou ter nenhum tipo de restrição para falar disso, porque é uma live feita para adultos, tá bom? O prazer é natural e intrínseco do ser humano e você não deve sentir vergonha disso, tá? Ter vergonha, ai meu Deus, eu tenho vergonha. Às vezes a pessoa tem tanta vergonha que só faz no escuro, só tem relações sexuais no escuro, porque tem vergonha do próprio corpo, tem vergonha da própria relação, enfim, várias coisas e vários tabus que cercam aí os relacionamentos, né? E a relação sexual também. As terapias tântricas e intimidade, isso é muito importante falar. Por que às vezes é confundido, a terapia tântrica é confundida com intimidade? Terapia tântrica profissional, sem ser a terapia tântrica que é entre casais, ela não tem intimidade. Poxa, Rico, mas como assim alguém pode fazer uma massagem, técnicas no pênis ou na vagina e não tem intimidade? Verdade. Como o médico, o ginecologista, toca na vagina da paciente e não tem intimidade? Porque ele é profissional. Ele está fazendo um toque profissional, é ou não é? Certo? Então a gente percebe que não é pela questão de tocar no órgão genital do indivíduo que você tem intimidade com ele. Mais uma vez, remetendo lá às profissionais do sexo, né? Quando a gente fala de profissional do sexo, um beijo na boca é muito mais íntimo para elas do que a relação sexual. A relação sexual é algo puramente profissional para elas. Mas o beijo na boca já é algo um pouco mais íntimo. Olha para você ver como tem diferença do que é sexual e do que é intimidade. Você que já recebeu massagem, qualquer indivíduo que já recebeu massagem, mulher, homem, se você percebe que naquela massagem existe um toque mais malicioso, você percebe na hora. Se existe um toque malicioso, você percebe na hora. Você percebe. Então, intimidade é diferente do toque profissional. Isso tem que ficar muito claro. O profissional de estética, que vai fazer um tratamento na região íntima da mulher, que vai fazer um tratamento nos grandes lábios, na vagina, vai utilizar jato de plasma, microagulhamento, radiofrequência. Ele está fazendo um toque íntimo nessa pessoa? Ele está com intimidades com ela, com liberdades com ela? Não está. Ele está manipulando e fazendo o trabalho dele. Assim penso eu, certo? Então, existe diferença entre intimidade e toque profissional, mesmo na genitália. Mesmo na genitália, certo? Porque muitos falaram o seguinte, nossa, mas esse tipo de massagem toca na genitália do paciente? Sim, de forma profissional, que é diferente, como eu disse, o exemplo do esteticista e o exemplo do ginecologista, certo?
Então, o grande problema aí não é a questão do toque em si, é a questão do objetivo desse toque, certo? É a questão do objetivo do toque. Então, se o indivíduo faz um toque consciente, se para mim, eu vou te citar um exemplo, para mim, quando eu estou fazendo esse tipo de procedimento, eu imagino as terminações nervosas, eu imagino a estrutura anatômica, eu imagino os pontos erógenos, eu imagino o direcionamento do meu movimento, a técnica, eu imagino tudo isso, menos que aquilo ali é algo íntimo para mim e que eu vou estar obtendo prazer naquele toque. O meu intuito é proporcionar o resultado, mas não para mim. Então eu penso nisso, eu penso numa estrutura anatômica. E eu penso que o profissional deve ser dessa forma. Terapias tântricas versus massagem tântrica. Vocês viram que eu coloquei lá na live terapias tântricas, né? Não massagem tântrica. Por quê? Porque terapias tântricas são muitas. Existem muitas técnicas tântricas. Tantra para casal, existe tantra para homem, para mulher, existe massagem tântrica, existem jogos, existem várias coisas que talvez você nem entenderia aqui se eu falasse já de cara para você sem uma iniciação. Então, é um universo. As terapias tântricas são um universo. A massagem tântrica é um dos pontos do universo tantra. Existe meditação, existem terapias em grupo, existem várias coisas, dinâmicas, tá? Então, o universo tantra é gigantesco. O que a gente, às vezes, limita a massagem. Ah, massagem no pênis. Não é isso. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais, até para poder ter uma opinião. Como eu disse, eu falei nas chamadas, né? Eu falei para as pessoas, ó, eu vou lá, minha proposta é ensinar o que é. Se você disser, não, isso não é para mim, ok, que legal, que bom, você tem a sua opinião, sua personalidade. Ninguém é obrigado a nada. Só que é importante que a pessoa, pelo menos, conheça, antes de dizer se gosta, se não gosta, se é isso, se é aquilo. Porque muitas vezes a pessoa julga de forma assim, julga e condena, sem saber nem o que é, do que se trata, né? Então é importante ter o conhecimento, pelo menos, para poder fazer juízo de valor. Não é de prática, tá? Comum o paciente chegar e já receber a massagem específica de Tantra. Não é, tá? A ideia é que ele primeiro faça uma iniciação. O que seria essa iniciação? Uma boa entrevista, um bate-papo, onde eu vou explicar para você do que se trata. E isso é bom até para mim, é uma proteção para o profissional também, porque tem muita gente que chega com desinformação e cabe a mim ensinar. Eu vou receber essa pessoa, vou fazer lá a minha consulta inicial, vou explicar para ela do que se trata, o que é, vou detalhar o procedimento e aí sim eu tenho uma iniciação. A técnica sensitiva seria para mostrar para o indivíduo que existem muitas outras zonas erógenas no corpo, além do órgão sexual, tá? Que existem muitas outras zonas erógenas, outras zonas que podem proporcionar o prazer, ou seja, descentralizar, porque a maioria dos indivíduos estão com o prazer centralizado na genitália. O homem é até mais do que a mulher, mas o cara precisa ter aquela necessidade ali do pênis, e ele deixa de sentir várias coisas que ele poderia sentir por todo o corpo. Nós temos mais de 250 zonas erógenas em nosso corpo. Sabe quando dá aquele cheirinho aqui no cangote que arrepia? Pois é um deles. Então a gente tem várias outras zonas e a mulher é um pouco mais sensitiva nesse ponto, o homem um pouco menos, mas todos nós, seres humanos, podemos desenvolver isso. Então é começar a desenvolver outras áreas, outras zonas que não são necessariamente as genitálias, certo? Para potencializar o prazer, para potencializar as sensações de prazer do indivíduo, tanto sozinho quanto acompanhado, certo? Então, esse seria o segundo passo. O terceiro passo, aí sim, iria ser feito a técnica específica, que uma delas, né, eu vou citar uma de cada aqui, Ione, a massagem nas genitálias femininas, também buscando isso, buscando a potencialização do orgasmo, orgasmos múltiplos, tá? Orgasmos secos, que a gente chama, né? Que é o orgasmo sem ejaculação, não ejaculatório. No homem também é a mesma coisa, orgasmos sem ejacular. Nossa, isso é possível? Pois é, isso é possível. Orgasmo, sensações do ápice do prazer
sem ao menos ejacular. Isso faz com que o homem dure na relação, ó. Então, menina, será que isso é bom? O homem demorar um pouquinho mais? Porque, né? Só tirar a roupa e em 3 segundos já ir ao ápice não é nada legal. Porque a gente sabe muito bem que o homem precisa de um tempo de recuperação, né? Aí se de repente em 2 minutinhos acabou tudo, acabou a graça e a mulher fica lá chupando o dedo, né? Então é importante que o cara consiga controlar isso também. Tudo isso faz parte do tratamento com a massagem tântrica. Do homem ter a consciência do corpo dele controlar o momento certo de ejacular, de controlar a ejaculação precoce, de controlar vários impulsos aí que ele pode ter, de controlar a musculatura, várias outras coisas, tá? Eu nem poderia citar aqui de tantas coisas, de tantos benefícios que a massagem tântrica traz. Por isso que a gente precisa de uma sessão para conversar, para explicar todos os benefícios que a massagem tântrica, as terapias tântricas podem trazer para cada um deles, né? Além do prazer na própria sessão. Não é simplesmente para dar o prazer unicamente na sessão. Não é para isso somente. É para reeducar o cérebro, reeducar o corpo, as sensações, a energia, a bioeletricidade. É isso, é disso que se trata Tantra. Muito ao contrário do que você achou que era masturbar alguém na sessão. Isso aí é para masturbar a pessoa. Vai muito além disso. Se você está pensando que é somente isso, você está enganado. Ou então passou por uma experiência ruim. Porque, na verdade, tem todo um contexto em cima disso aí, tá? Se for simplesmente para masturbar, você não entendeu o Tantra e subestimou tudo que o Tantra pode trazer para você. Legal. Então, agora nós vamos para as perguntas. Olha só que legal. Começar as perguntas. Primeira pergunta aqui é da Bruna Lacerda.